Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Antes de eu começar, eu queria pedir para todo mundo entrar nesse link que está aqui, ó, joinmyquiz.com, e digitar aquele código lá em cima, porque durante a palestra eu vou fazer várias perguntas para vocês, tá? E através dessas perguntas a gente, né, vai conseguir entender como vocês estão entendendo, né, o nível de engajamento, e vai ter um score. E no final a gente tem alguns brindes aqui que a gente vai dar para os três primeiros, os três mais bem colocados, tá? Então podem entrar aí, tá? joinmyquiz.com, tá? Depois a gente volta nisso daqui, vai aparecer esse slide mais algumas vezes, tá? Mas eu vou passar aqui porque senão acaba travando o resto. Eu vou colocar aqui meu tempo, né? Porque senão daqui a pouco eu vou começar a falar demais. Tem? Ah, tá. Mas eu vou botar aqui de qualquer forma. Daí. Beleza, vai ficar aí nos 5 minutos. Tem um microfone que está batendo aqui, será que é o meu? Não? Ah, acho que agora foi. Ou não? Tá dando uma batida, mas acho que vai passar. Então tá. Hoje eu vou falar para vocês sobre redes neurais. Então eu vi que alguns de vocês já assistiram essa palestra no passado, mas a gente entende que, considerando que tem bastante gente nova, né, e que é um tema que serve de base para muitos outros temas que vocês vão ver aqui no bar, a gente optou por manter, então, esse mesmo tópico, tá? Mas eu tenho certeza que, mesmo assim, vai ser útil mesmo para aqueles que já assistiram. Então, eu sou o professor Gabriel, trabalho ali na Unicinos, programa de pós-graduação em computação aplicada. Tenho experiência com a área de IA já há mais de 10 anos. Então, quem tiver interesse em falar comigo sobre o tema ou quiser, né, saber um pouco da minha pesquisa, pode acessar minha página aqui, GDO Ramos, tá? E a gente vai falar, então, hoje, no nosso caminho, né, a gente vai falar sobre alguns temas, tá? Para nos levar na direção de redes neurais, tá? Isso que a gente gostaria de entender um pouco melhor hoje, né? Tentar desmistificar um pouco esse tema que assusta um pouco, né, no princípio. Estou apertando o botão errado, agora sim. Então, a gente fala de redes neurais dentro do contexto de aprendizado de máquina, tá? A inteligência artificial possui 4 grandes áreas. Uma delas é o aprendizado de máquina. E dentro do aprendizado de máquina tem várias outras sub-áreas também, que a gente vai entender um pouquinho de cada uma delas, antes de entrar na parte que nos interessa, que é o aprendizado supervisionado. Então, dentro do aprendizado de máquina, diferente dos outros grupos, né, a gente tem agentes inteligentes que conseguem ou buscam aprender com base na sua própria experiência. Nem sempre é própria experiência, pode ser uma experiência que foi adquirida de outra forma, mas é um conjunto de informações ou dados que a gente vai ter que vão permitir melhorar o seu desempenho em tarefas futuras. E a motivação para isso é porque, enfim, frequentemente a gente não conhece o mundo no qual a gente está inserido, né? Às vezes a gente sequer sabe o que é o melhor a ser feito, né? Então, se a gente consegue colocar o agente para coletar informações e, em cima disso, melhorar o seu desempenho, então a gente vai conseguir ter, eventualmente, né, um resultado melhor. E com base no tipo de dado que o agente vai utilizar para aprender, tá? Que é o que a gente chama de feedback, a gente vai ter 3 sub-áreas dentro do aprendizado de máquina, que são esses daqui. O primeiro deles é o aprendizado supervisionado, que é o que a gente vai falar mais hoje. No aprendizado supervisionado, a gente tem um conjunto de dados, e esses dados são rotulados. O que eu quero dizer com rotulado? Quer dizer que para cada informação que eu tenho ali, cada amostra, eu tenho junto uma resposta que eu espero que o meu algoritmo forneça ao receber essa entrada. Tendo isso, eu consigo, então, fornecer entradas. Esse meu modelo vai fornecer uma saída que eu posso comparar com a saída de referência e calcular um erro. Esse erro, então, pode ser usado para ajustar o modelo e eu ter resultados melhores nas próximas predições. O aprendizado não supervisionado, eu tenho um conjunto de dados também, mas eu não tenho os rótulos. Ele se aproxima um pouco mais de algumas situações do mundo real, né, que a gente não tem, muitas vezes, um especialista para dar para nós a resposta correta, mas a gente pode resolver outros problemas, né, um pouco diferentes, caso a gente tenha uma estrutura como essas. Tá? Nesse tipo de situação, a gente consegue resolver problemas como, por exemplo, a clusterização, né, onde a gente tem um conjunto de dados, a gente quer agrupar eles com base em alguns critérios de semelhança, né, e, a partir disso, a gente consegue, enfim, trazer alguns insights importantes. Né. E a gente tem outros tipos de problemas também que a gente consegue resolver, que eu não vou mencionar aqui, mas envolvem, por exemplo, o aprendizado generativo, né, que é um tipo de aprendizado autossupervisionado, né, que entra nesse mesmo grupo aqui.
E por último, é o meu preferido, talvez, né, mas a gente não vai falar sobre ele aqui, talvez no ano que vem, né, Blanda, a gente pode trazer um assunto desses, que é o aprendizado por reforço. Tá? É uma das áreas que, na minha opinião, tem um maior potencial de impacto hoje. Tá? E a gente já está vendo isso, né? Quem gosta do ChatGPT não sabe, tá? Mas não é só um modelo de redes neurais que tem ali. Né? O que fez aquele modelo de linguagem conseguir fornecer respostas na forma de um chat é o aprendizado por reforço. Tá? E o aprendizado por reforço, a gente não tem mais um conjunto de dados. O que a gente tem um agente que interage com o mundo, e quando ele interage com o mundo, eventualmente ele consegue, né, ter ele executa ações, ele observa como elas afetam o mundo e eventualmente vai ter uma recompensa. E com base nisso, e a tentativa e erro, ele vai conseguir aprender comportamentos que são tomadas de decisão sequenciais, que são então mais complexos do que os anteriores. Aqui tem um exemplo de um benchmark que a gente usa, que é um jogo de videogame, tá? Que permite que a gente faça justamente isso, né? Tomada de decisão sequencial. Tá? Então, dada essa pequena introdução, a gente vai começar a falar do aprendizado supervisionado, que é onde as redes neurais com dados rotulados se enquadram. Tá? Então, dentro desse aprendizado supervisionado, que nem eu falei, a gente tem um conjunto de dados rotulados. Então, para cada amostra que eu tenho, que pode ser, por exemplo, uma imagem, pode ser, por exemplo, um conjunto de dados numéricos, pode ser um texto, pode ser um vídeo, um áudio, qualquer coisa, eu vou ter um rótulo associado. Né? Então, a ideia é que eu vou aprender uma hipótese, uma função, que recebendo uma entrada dessas, fornece uma resposta que tem que ser o mais parecido com o rótulo, que é o ground truth que a gente vai ter. Então, como que funciona a primeira parte, a primeira dependência, né, que é a questão dos dados? Um dataset nada mais é do que um conjunto de dados que vai fornecer para nós evidência ou amostras válidas e corretas sobre o fenômeno que a gente quer aprender. Então, um exemplo pode ser esse daqui, é um dos datasets mais clássicos que tem na literatura, é o Iris Plants Database, mais ou menos de 1920, se eu não me engano, tá, que esse dataset foi criado. Então, notem que, embora ele seja bastante utilizado, né, a gente não está usando dados apenas no contexto de IA, né, são dados que já existiam muito antes. E aqui a gente tinha que fazer a separação, ou a distinção, de 3 espécies diferentes daquele tipo de flor, que é as plantas íris, que são essas 3 espécies aqui. Então, especialistas foram em campo, coletaram 50 amostras de cada uma dessas espécies, tiraram 4 medidas, que a gente está vendo aqui, tá, de cada uma delas, medindo com uma régua, provavelmente, e compuseram um dataset. Então, essa primeira amostra aqui, deixa eu até passar aqui, ó, essa segunda amostra, no caso, ela tem, então, uma sépala de 4,9 centímetros, o comprimento, depois a largura de 3, e mais a mesma coisa para a pétala e em termos de largura e comprimento também, né, e é uma amostra. Então, a ideia é que o que a gente quer fazer é usar esse dataset para aprender como converter ou mapear essas features para esta espécie. Né? Então, as features de entrada para a classe de saída. E aqui são 150 amostras. Tá? A gente não tem qualquer imagem. Tá? Muito embora a gente possa fazer um dataset de imagens sem essas features numéricas, né, para resolver o mesmo problema usando outros tipos de redes neurais. Tá? O que mais? Esse aqui é um outro dataset bem clássico também, tá, da década de 90, MNIST. Ele tem 70 mil imagens, cada imagem é um dígito, que nem a gente está vendo aqui, então aqui são várias imagens juntas, e são dígitos de 0 a 9. Né? Então são 10 classes diferentes, e a ideia é que a gente consiga fazer o mapeamento desse conjunto de pixels para uma classe correspondente, pode ser os números de 0 a 9. Tá? Isso aqui é bem intuitivo, né? Porque a gente já entende que cada imagem está associada diretamente com uma classe, para a gente é bem intuitivo. Mas para o computador não, né? Para o computador é um conjunto de pixels e uma classe que é uma coisa abstrata no final das contas, né? A semântica, né, do que significa aquela classe para o computador não importa tanto, né? Mas ele vai ter que aprender a fazer essa relação dos pixels para produzir as classes. Tá? São imagens bem pequenas, todas da mesma cor, mas vocês podem ver que tem uma variação razoável, né, das amostras de uma mesma classe. Aqui a gente tem um dataset um pouco mais complexo, é o CIFAR 10, tá? Então a gente também tem que fazer classificação, também são 10 classes, também são imagens pequenas, mas agora são imagens coloridas e de classes mais distintas, né? Então a gente vê aqui basicamente veículos e animais, né? Então todo mundo sabe que um cachorro e um avião são bem diferentes, mas o computador não sabe o que torna uma coisa diferente da outra. Tá? Então a ideia é que a gente tem que pegar um conjunto de amostras como essa, fornecer como exemplo, treinar um algoritmo, depois a gente vai ver como, e ele vai aprender a fazer isso por conta própria. A gente pode fazer isso para texto também. Isso aqui é um dataset onde a gente tem resenhas de filmes e cada uma delas foi marcada como sendo positiva ou negativa em relação àquele filme. Né? Então, a ideia é a gente entender como que sequências de palavras em conjunto definem o sentimento de uma pessoa em relação àquele filme que ela está descrevendo.
Mas só mais 2 datasets. ImageNet, esse aqui é um dataset, um dos mais utilizados, tá? Ele serve de base para a gente treinar modelos em geral, né? Geralmente o que a gente faz é pegar um modelo que foi treinado num dataset genérico como esse, e gigante, e fazer ajustes nele para que a gente consiga depois resolver outros tipos de tarefas. Tá? Esse daqui tem 14 milhões de imagens, então nota que ele já é bem maior, e ele tem mais de 20 mil classes diferentes. Tá? Então a gente não tem muitas amostras de todas as classes, algumas tem muitas, outras tem poucas, mas ele é um dataset de propósito geral. Tá? E o Coco, ele tem menos amostras, tá? Mas a ideia é que a gente usa isso aqui para fazer algumas outras tarefas um pouco mais complexas, como, por exemplo, segmentação de imagens, image captioning, que é fornecer descrição para imagens, né? Então, a gente tem um conjunto bem mais rico, né? Embora a gente tenha, claro, um pouco menos de amostras individuais. Tá? Então, todos eles são possibilidades, né? Vocês vão ver que existem milhares de datasets diferentes que podem ser usados para diferentes tarefas, né? Vocês podem, inclusive, criar os próprios de vocês. Caso alguém queira, né, conhecer mais sobre datasets, eu recomendo esses 2 sites aqui, o Kaggle e o Papers with Code. Tá? Ambos possuem todos esses datasets que eu mostrei para vocês e uma série de outros. E daí vocês conseguem aprender um pouco mais, né, sobre como que eles são estruturados e que tipo de problemas vocês podem resolver com eles. Tá? Então, a primeira parte foi os dados. A segunda parte é a função, né? O algoritmo que vai pegar esses dados e aprender alguma coisa. Então, a ideia é que a gente vai querer aprender uma função que, dada uma entrada, fornece uma saída. E a gente quer, usando esses dados, que essa saída que a nossa função vai fornecer seja o mais próximo possível daquela esperada, tá? Daqueles rótulos. Então, a gente vai simplificar um pouco a nossa tarefa, vamos falar apenas de 2 problemas aqui, que são problemas de classificação e de regressão. Tá? Problemas mais complexos como image captioning, como segmentação, detecção de objetos, a gente não vai falar. Tá? Mas a gente pode trocar uma ideia depois também. Então, qual que é a diferença entre esses 2? Tá? Isso aqui é bom vocês entenderem para a gente poder depois avançar até no quiz. Então, primeiro, regressão. Tá? A tarefa de regressão é uma tarefa na qual a gente tem dados que são contínuos, e as saídas também estão em um espaço contínuo. Tá? Na classificação, a gente vai ter saídas que estão num espaço discreto. Então, na classificação, a ideia é que a gente vai tentar pegar os dados e distribuir eles em classes. Né? Então, a gente vai querer saber qual que é a classe de cada amostra. Na regressão, não. Na regressão, a gente pode, por exemplo, que nem a gente está vendo aqui em cima, por exemplo, isso aqui, cada pontinho desses é um dado. Tá? E a gente tem aqui uma feature que é esse gene 1. Então, o nível de expressividade daquele gene. Quanto maior a expressividade desse gene, maior o tempo de vida da pessoa. Então, a quantidade de sobrevida é, no caso, o rótulo. Né? Então, a tarefa de regressão, nesse caso, consiste em aprender uma linha que permita mostrar ou seguir aquele padrão dos dados, né? Que é aquela linha que está aumentando a idade conforme a expressividade do gene. E na classificação, então, a ideia é aprender uma linha que separe as classes, né? Que a gente consiga distinguir uma classe da outra. Tá? Como que a gente vai saber se vocês aprenderam isso? Vamos fazer o quiz. Tá? Então, a ideia é agora a gente começar com aquele processo ali para vocês testarem seus conhecimentos. Vamos fazer esse daí. Tá? Então, todo mundo... Eu estou vendo que tem 77 pessoas inscritas. Tá? Quem ainda não se inscreveu, entra nesse site aqui e escreve o código 404074. Pode ser. Obrigado. Pode colocar lá. Pode colocar lá. Acho que vai ser melhor. Isso. Tá, 83 pessoas. Tá subindo. Tá? Enquanto vocês vão entrando, eu vou só contextualizar. Eu vou mostrar para vocês uma imagem, tá, de um conjunto de dados e a saída mais ou menos que vai sair. Tá? Vou dar uma pequena descrição para vocês e vocês vão ter que dizer para cada um desses exemplos se trata-se de uma tarefa de classificação ou de regressão. Tá? Lembrando, uma das formas mais fáceis de separar um do outro é que a forma de saída da regressão é um espaço contínuo e da classificação é um espaço discreto. Tá? Essa é uma das possibilidades. Mas olhando a imagem de saída, vocês vão ter uma ideia clara também. 92 pessoas, acho que tá bom, né? Coloca ele no start para mim, por favor. Tá, então... pode botar um skip. Agora, vamos ver se a internet vai pegar bem. Deveria estar aparecendo alguma coisa já, será que... Ó, começou a dar um barulhinho. Tá, agora vai começar.
Tá. Clica lá em cima da imagem para mim, por favor. Isso. Pode clicar. Clicou? Ah, interessante. Bom, vocês podem clicar na imagem. Na imagem vai aparecer para vocês qual que é a tarefa. Mas é basicamente um conjunto de dados onde a gente tem duas features de entrada e como saída a gente tem que dizer o preço de uma casa. Tá acabando o tempo, ó, 9:07. Ah, isso daí aí também dava para mostrar. Beleza. Mas pode clicar no X ali agora que eu acho que vai... Vamos ver se ele fecha sozinho. Tá, vamos ver. Agora, depois que termina uma dessas, ó, então ele mostra o leaderboard. Ó, então, quem está na frente, por enquanto, ali, ó, Bruno Dias, é isso aí. Tá? Então, notem que muda a velocidade de resposta, né? E a resposta está certa ou não. Então, se errou, não ganha ponto. Se acertou, quanto mais rápido responder, maior vai ser a pontuação. Tá? Então, essa ali foi a primeira. Agora, bota lá de novo no PowerPoint para mim, por favor. Será que ele... Tá, isso, pode avançar, deixa eu ver aqui. Ah, posso avançar aqui, né? Tá, beleza, obrigado. Esse aqui é o segundo quiz, tá? Pode entrar ali de novo no quiz. Então, notem que aqui a gente tem um conjunto de dados que são basicamente duas features, tá? Que seria a intensidade de um abalo sísmico, tá? Em dois tipos de situações diferentes. Clique em Next Question, por favor. E como saída a gente tem que dizer se é referente a aquele abalo é referente a uma explosão atômica ou a um terremoto. Isso aí. Então, lá em cima a gente tem o tempo, está em 24, 23, 22, por aí. E já temos 68 de 97 pessoas respondendo. Então, se vocês terminarem antes, ele encerra antes. Tá? Isso aí. 14 segundos, gente. Vamos lá. Não desistam. Chegando no finalzinho, sempre o pessoal fica apavorado. Tá, pode clicar no X. Aí. Ó, vamos ver. Ele vai mostrando, né? Então, a gente vai ver sempre essa animaçãozinha. Ó, o Bruno está na frente ainda, aparentemente. Tem gente encostando nele. E é isso aí. Pode botar na próxima, por favor. Tá, esse próximo já vai aparecer para vocês. Tá, então a gente tem um conjunto de imagens. Pode ser de cachorros, pode ser de gatos. E a gente tem que dizer qual das duas que é. Ele tinha um sonzinho ali que aterroriza as pessoas. Tem como deixar ele... Será? Lembra aquele filme Interestelar? Tem na trilha tem uma parte que ele fica TikTok, né? Aqui é a mesma coisa. Mas não precisa, é bem tranquilo, não tem galho. Antes ele até estava dando, mas acho que... Tá, não tem galho, tranquilo. Fechou? Isso, tá. Ó, tá indo. A gente já fez 3, tem mais 2 aqui de classificação e regressão, e depois a gente volta para os slides. Ah, acho que pode ser isso. Tá. Pode botar no Next Question, por favor. Aí. Ah, agora voltou. Ó, tá vendo? Isso aí é para assustar. Ó, a imagem que a gente tem, então, textos como entrada e como saída, a gente tem que dizer se aquele texto representa um sentimento positivo ou negativo. A gente viu esse data set antes, né? O pessoal tá mais rápido, tá vendo? A música ajuda. Pode fechar já. Está mudando a coisa. Vamos lá, o último agora. Next question, por favor. Esse último, pessoal, é parecido com o anterior. A diferença é que agora, em vez de dizer qual que é a classe, a gente tem que dizer qual que é o score. Então, o valor que é de 0 a 1, que quanto mais alto, mais positivo vai ser o sentimento. Olha o tic-tac, ó. Tic-tac. E agora? Ó. Que foi, já foi. Não tem mais volta. Pode clicar ali. Beleza. Ó. Ó, tá. O negócio tá mudando. Tá, isso vai mudar bastante ainda. Pode voltar para os slides para mim, por favor? Tá, então eu espero que com isso a gente tenha conseguido diferenciar bem as coisas, né? Então vamos só lembrar aqui rapidamente. Ó, primeiro, isso aqui é problema de regressão.
Segundo, classificação. Terceiro, classificação. Quarto, classificação. E quinto, regressão. Tá? É isso que a gente viu até agora. A gente vai começar falando de regressão, tá? Que é um pouco mais intuitivo, e depois a gente entra na classificação também. Então, como que a gente vai aprender uma função que consiga fazer esse mapeamento de entradas para saídas, né? A gente vai usar para isso um processo indutivo, tá? Então, pensem que uma função, né, ela pode ser representada, né, como sendo pertencente a alguma classe, né? Então, vamos supor que eu tenho um conjunto de dados como esse, né? Eu posso traçar uma hipótese, né? Criar, então, uma função matemática que vai criar uma linha aqui que tente representar esses meus dados, né? Bem parecido com o que a gente viu na regressão. Opa! Então, por exemplo, essa aqui é uma linha possível, tá? Ela não é tão boa para os meus dados, né? A gente está vendo que ela até é razoavelmente boa para esses aqui, para esse daqui ela não conseguiu prever muito bem, né? Mas a gente está vendo que cada pontinho desses, né? Só lembrando, a gente tem aqui o x é o valor de entrada, né? E o y aqui seria o valor de saída, tá? Seria um conjunto de dados simples, né? Com apenas uma feature. Tá? Então, no processo indutivo, a ideia é que a gente vai pegar essa hipótese e ajustar ela, e eventualmente a gente vai conseguir hipóteses melhores. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar uma hipótese um pouco mais complexa como essa, que vai ter ela vai ter um fit muito melhor nos meus dados. Né? Ainda a gente tem esse cara aqui de fora, mas já está melhor que a anterior. Tá? Então, esse que é o processo. O que mais que a gente pode fazer para melhorar? Né? Aumentar, então, a complexidade dessa função mais uma vez, como essa daqui. Né? Então, notem que ela é ainda mais consistente com meus dados do que anteriormente, passa bem por cima de todos. Né? Mas esse processo a gente pode continuar. Eu posso continuar aumentando a complexidade da minha função até chegar, por exemplo, a uma que nem essa. Né? É uma função que está representando bem todos os dados, ela é consistente, mas ela é complexa demais. Né? Então, a chance que a gente tem, se a gente estivesse coletando esses dados na natureza, né, e tivesse pegado só esses dados dentre todos os que poderiam ter surgido, e ainda assim, essa função, essa hipótese verde, ser a que produziu todos eles, né, e a gente ter a sorte de pegar só esses daqui que parecem muito com a hipótese rosa, é muito baixa. Então, a gente vai usar um processo, né, indutivo, e quando a gente tiver situações como essa, onde a gente tem várias hipóteses que são igualmente consistentes com os meus dados, a gente vai usar a navalha de Occam e preferir aquelas que são mais simples, porque essas vão ser as que generalizam melhor. E por que isso é importante? Porque quando a gente tem dados amostrados, a gente não sabe quais são todos os dados possíveis. A gente tem uma amostra, né? Então, se a gente não conseguir generalizar bem, quer dizer que os dados que a gente nunca viu, a gente não vai dar uma boa resposta. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar fazer, encontrar uma hipótese que seja boa, mas que não esteja dando um overfit, né? Que não seja super ajustada aos nossos dados. Tá? Então, tendo isso, né, a definição de uma hipótese e de um espaço de hipóteses possíveis, eu vou fazer uma busca ali dentro. Então, procurar enumerar hipóteses e ver quais delas que são as melhores, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. E isso é feito através de um processo que a gente chama de treinamento, tá? Que é uma coisa que vocês vão ouvir falar muito dentro de redes neurais, que é a ideia de pegar um modelo, né, uma hipótese, e ajustar ela aos meus dados para produzir resultados melhores. E isso é feito através daquela figurinha que a gente viu. Né? A gente fornece uma amostra, vê o resultado, compara com o rótulo, e com o erro que a gente calcula, a gente consegue fazer o ajuste. Tá? Bom, isso aqui depois eu mostro com mais detalhe para vocês. E daí a gente entra numa parte específica de algumas tarefas. Então, vamos ver como que a gente faz isso para uma tarefa específica de regressão, depois para classificação. Tá? Então, aqui a gente tem mais um conjunto de dados. Né? Seguindo o mesmo processo de antes, a gente vai formular hipóteses, como essa daqui. Essa aqui é uma hipótese linear, né? Então vai ser sempre uma reta. E, sendo uma função linear, a gente tem algumas coisas que a gente pode ajustar, né, para conseguir aumentar a consistência delas. Né? Então, eu poderia, por exemplo, aumentar ela para cima e para baixo. Eu poderia aumentar a inclinação dela e, com isso, eventualmente, eu posso ter uma hipótese melhor. Né? E funções lineares são representadas através dessa expressão aqui. Né? Então, a gente tem W1 vezes x, sendo que o x é a nossa entrada, e o mais W0. Tá? Então, esses dois valores, W1, já vamos começar. W1 e W0 são coeficientes, tá? São os pesos ou constantes da minha equação. E ajustando eles, eu vou controlar a inclinação e o deslocamento na vertical dessa minha linha. Tá? Então, são esses dois mecanismos que a gente vai utilizar para ter uma hipótese melhor. Então, para saber se vocês estão bons em matemática, a gente tem aqui um próximo quiz. Pode liberar para nós, por favor? Deixa eu só... Ih, peraí que eu... já foi. Beleza. Podem começar. Então, a pergunta que eu faço é, clica na imagem, por favor. Isso. O W1, ele é responsável pelo deslocamento ou pela inclinação da minha hipótese? O
W1 é aquele que está multiplicando o x ali em cima, ó. Daí a gente está vendo. Ó, aqui já está mais devagar, o pessoal já tem que prestar mais atenção. Mas é isso aí. Vamos lá. Ó, nem todo mundo conseguiu responder, mas é isso aí mesmo. Ó, tá bem apertadinho, dá para mudar bastante coisa ainda, tá? Então, a resposta ali é inclinação, tá? Então, a gente controla o nível de inclinação sem movimentar o deslocamento em relação ao eixo X, tá? Pode ir para a próxima. Agora, a segunda pergunta, tá, é sobre o W0, que é aquele que a gente está somando lá no final. Isso. Ó, então, o W0, ó, é esse daqui. Então, o que ele faz? Controla inclinação ou deslocamento? Tá mais rápido agora, tá vendo? O pessoal tá aproveitando. Isso que é o treinamento, né? Então, a gente viu como é que foi a resposta anterior e a gente usa isso para inferir a resposta nova. Beleza, estamos indo. E aqui a resposta era deslocamento. Tá? Naturalmente, mais gente acertou, né? Era o esperado. Olha aí. Tá? Pode voltar para os slides, por favor. Então, sabendo disso, né, que o W1 controla a inclinação e o W0 deslocamento, né, que eu acabei de mostrar aqui, então a gente consegue, de novo, ajustar hipóteses para ter resultados melhores. Tá? Mas, então, esses Ws é o que a gente chama de vetor de pesos. Tá? É o que a gente ajusta no processo de treinamento. Então, a gente fornece exemplos, vê o resultado, calcula o erro, comparando com o nosso rótulo, e, então, a gente ajusta o W, né, para ter um erro menor. Tá? Então, a ideia nossa é diminuir o erro da hipótese. Né? Então, se a gente tem várias hipóteses, a gente pode calcular o erro de cada uma para os nossos dados e fazer o ajuste de acordo. Tá? E isso, né, depende de uma função de erro, tá? Que é o que vai comparar a saída do nosso modelo com o rótulo. Tá? Como é um problema aqui de classificação, de regressão, a gente pode fazer, basicamente, medir a distância, né, de cada ponto até a nossa... até a linha esperada, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa hipótese aqui, eu posso calcular a distância de cada bolinha da linha, né? E somar tudo para constituir o meu erro. É isso que a gente chama de erro quadrático. Tá? Claro, ali a gente ainda está elevando ao quadrado porque para a gente não importa a direção que ela errou, só importa o quanto que errou. Né? Então, por exemplo, embora esse aqui esteja para baixo, o valor não vai ser negativo. Ele vai ser um valor mais alto do que esse daqui porque é o que está mais errado. Tá? E se a gente tem uma hipótese diferente, como essa, né, a gente vai ter um erro diferente. Tá? E daí isso nos leva ao próximo quiz, tá? Que é qual das duas é melhor. Pode liberar ele para nós, por favor. A hipótese H1, que é aquela de cima, ou a hipótese H2, que é a de baixo. Essa é facinha também, né? Não tem nenhuma muito difícil aqui, né? Acho que todas são razoavelmente fáceis. Acho que a mais difícil é a próxima, que vai ser depois ainda, né? Então, tem bastante gente indecisa, gente. Não precisa. É evidente ali, ó. Beleza? Vamos ver. Tá. A resposta ali, tá? Olha aí, temos um primeiro lugar se mantendo. Tá? Então, a resposta é que a hipótese... Pode voltar para os slides, por favor. É a hipótese H1. Tá? Porque, obviamente, a gente está vendo ali, H1, o resultado, né, a quantidade de barrinhas vermelhas, se a gente somar todas, é menor do que de baixo. Tá? Então, isso é evidente. E a gente pode ver, né, que a consistência, de fato, é maior. Né? A linha azul está passando bem próximo dos pontos. E a verde está, né, bem diferente. Tá? Então, a nossa ideia é percorrer esse espaço de hipóteses, fazendo ajustes nos erros, encontrando a hipótese que possui o menor erro. Tá? Então, esse é o processo de treinamento. E, para isso, o que a gente vai fazer? Cada vez que a gente fornece como entrada uma amostra, a gente calcula o erro, e esse erro, tá, que vai indicar o quão ruim que foi a predição, ele dá uma visão geral, né? Mas o que a gente vai querer saber é qual peso que eu ajusto mais. Então, a gente vai fazer isso através de uma coisa que a gente chama de derivada parcial,
vocês devem lembrar de cálculo, né? Que é basicamente uma forma que a gente tem de saber, para cada um dos coeficientes da função, qual que contribuiu mais para aquele erro. Tá? Então, a gente vai calcular a derivada parcial do erro em relação a cada um dos pesos. Quando esse erro, para ambas, for igual a zero, então a gente vai ter a hipótese perfeita, que geralmente a gente não vai ter. Então, a nossa ideia vai ser calcular isso, né? E entregar para nós o que a gente chama de um gradiente do erro. Tá? Então, se a gente tem... Isso aqui pensem que é o espaço de todas as hipóteses possíveis. Tá? Se eu definir todas as combinações possíveis de W0 e W1, e para cada uma delas eu calcular o erro, eu vou ter aqui no eixo Z, ó, no eixo vertical, eu vou ter, então, o erro. Então, se eu tiver, né, um exemplo hipotético, um cenário como esse, né, notem que a gente tem algumas hipóteses aqui, ó, por exemplo, quando o valor de W0 está aqui e o valor de W1 está aqui, que vai ser uma região que tem um erro super alto. Já quando eu tenho uma situação como essa, o meu erro é super baixo. Então, o que eu quero é navegar nesse espaço desconhecido, e que geralmente é muito mais complexo do que esse, né? Encontrando aquelas hipóteses que estão naquelas regiões mais baixas. Tá? Então, vamos supor que eu tenha, por exemplo... Tá, esse aqui é já volto ali. Aqui tem um exemplo de regressão, que a gente viu também lá no nosso primeiro quiz, que a gente tem uma série de amostras. Cada amostra representa o tamanho de uma casa em pés quadrados, e como saída eu tenho o preço do pé quadrado daquela casa. Então, o que a gente consegue ver é uma correlação, ó, que conforme vai aumentando o tamanho da casa, vai aumentando o preço dela também. Tá? Então, é isso que a gente está aprendendo aqui, é essa linha. Se a gente pega esses dados e faz um processo de regressão, a gente vai encontrar uma região como essa. Nota que é uma região bem diferente daquela outra, mas que a gente consegue ver claramente que o erro menor é essa partezinha aqui de baixo. Essa região onde o erro é minimizado, que nesse caso seria uma função como essa, né, diz para a gente qual que é a função que vai fornecer boas respostas para nós, para aqueles dados. Tá? Então, se a gente pegar qualquer um daqueles dados ali, pegar, por exemplo, esse 2000 aqui, né, e aplicar nessa equação, eu vou ter um resultado próximo desse cara aqui. Na verdade, para esse 2000, ó, o resultado que ele vai dar é mais ou menos aqui. Desculpem a tremedeira. Tá? Então, esse é o processo de regressão. Tá? Isso nos leva ao próximo quiz. Tá? Deixa eu só voltar ali um pouquinho, por favor, só para... Aí, tá. Olhando essa imagem aqui, pode colocar o quiz. Supondo que eu tenha aquela hipótese, que é aquela estrelinha rosa. Tá? Aí. Tendo aquela estrelinha rosa. Tá? O que eu tenho que fazer para melhorar o resultado dela, para o erro ser mais baixo? Eu tenho que aumentar ou diminuir o W0, que é esse eixo aqui, ou o W1, que é esse outro eixo aqui. Tá? Então, tem uma... supondo que eu faça só uma das modificações, né? Qual delas que é a melhor? Essa aqui é que eu acho que é mais difícil. Ainda assim, tem bastante gente respondendo. Vai passar do outro. Não passou. Ficou em 75. Acho que a outra teve 80 respostas. E a resposta, pessoal... Espera aí. Olha aí. Ih, já deu uma mudada aí. Ó. Mas beleza. É aumentar o W0. Volta para os slides para mim, por favor. Se a gente aumentar o W0, o que vai acontecer? A gente vai pegar essa hipótese e levar nessa direção aqui. Aumentando o W0. Se eu aumentar o W1, né, talvez até jogasse para ali, mas ainda assim não é a região que está escondida aqui atrás desse monte. Tá? Então, o W0, nesse caso, seria o melhor resultado. Se eu diminuir o W0 para o outro lado, eu vou fazer o contrário. Eu vou jogar para cima desse pico, que é onde o erro é máximo. Tá? Então, esse que é o processo que a gente vai fazer. Só que o que acontece? Quando a gente calcula aquele gradiente do erro, através daquelas derivadas parciais dos pesos, do erro em relação a cada um dos pesos, ele aponta para a gente, na verdade, a direção que o erro cresce. Tá? Só que a gente não quer aumentar o erro. Né? Se eu seguir o gradiente do erro, eu vou simplesmente piorar o meu resultado. Então, o que a gente faz? A gente vai seguir o contrário. Tá? Seguindo o contrário, então, a gente consegue encontrar hipóteses melhores. Então, é sempre esse o processo. Tem uma hipótese, 10 minutos. Vou falar, então, na velocidade da luz agora, para vocês aprenderem mais rápido. Mas, enfim. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Ajustar esses pesos na direção que a gente quer diminuir o erro. Tá? Só que o problema, pessoal, é que a gente não enxerga aquele relevo ali. Ele não é uma coisa conhecida. Né? Tudo que a gente enxerga é o que está na nossa volta, como se a gente fosse um alpinista ali tentando fazer um percurso ali em umas montanhas, só que com bastante nevoeira. A gente não consegue enxergar para onde que o erro é melhor. Né? Isso é porque a gente não enumerou todas as hipóteses, porque seria um problema intratável. Então, o que a gente faz é usar um algoritmo que a gente chama de descida do gradiente. Tá? É a base do treinamento de qualquer rede neural hoje em dia.
E a ideia é eu pegar os pesos e ajustar os pesos, tá? Sempre na direção, considerando o peso atual, na direção do gradiente do erro, só que o contrário. Tá? Então, eu tenho a taxa de aprendizado, que vai dizer o tamanho do passo que eu dou na direção que eu quero ir. Se o alfa for grande, eu dou passos largos. Se ele for baixo, eu dou passos pequenos. Tá? Isso ajuda no processo de convergência. E aqui no lado eu tenho o nosso erro, né? O gradiente dele. Tá? Então, notem que a gente tem aqui ó, esse menos. Então, quer dizer que eu vou ajustar o peso atual na direção contrária do gradiente, dando um passo de tamanho alfa. Tá? Então, esse que é o processo de ajuste. Que é o que vocês fizeram respondendo o quiz ali antes. Tá? E fazendo isso, o erro diminui. Pelo menos para aquela amostra que a gente viu. Tá? Então, para a regressão é isso. Né? Para a classificação é quase a mesma coisa. A gente vai aprender do mesmo jeito. Só que muda a forma como a gente calcula o erro. Tá? E por quê? Pensem nesse caso aqui. A gente tem um conjunto de dados que a gente tem que diferenciar terremotos e explosões atômicas com base em 2 features. Tá? E aprender essa função, ela vai mostrar para mim como que eu separo as 2 classes. Mas se eu usar o erro quadrado, que nem antes, eu vou ter um erro muito alto, porque ele está longe de todos os pontos. Né? Então, a gente tem que encontrar uma função que vai priorizar não a distância dos pontos, mas o quão bem a gente separa as classes. Tá? A gente pode usar uma entropia, alguma coisa assim. Tá? A gente não vai falar disso aqui. Mas a ideia é que, tendo uma linha como essa, tá? Embora o erro seja diferente, eu posso usar essa função e aplicar uma função definida por partes para dizer, ó, se né, tiver acima da linha uma classe, se tiver abaixo da linha outra. Tá? Então, esse que é o processo que a gente faria para uma classificação. Tá? Então, é o que a gente fez aqui. Tá? Então, só para dar uma pequena passada na parte de classificação também. Isso daí nos leva até a direção de redes neurais. Tá? Por quê? Uma função daquelas tá, representa um processo parecido com o que a gente tem né, biologicamente num neurônio real. Né? Então, a ideia é que o neurônio, tá, isso aqui é uma representação simples dele, né? Ele tem aqui o núcleo, ele tem os dendritos e tem o axon. O dendrito é basicamente uma forma que o neurônio tem de receber estímulos. Tá? E o axon é uma forma que ele tem de passar estímulos para outros neurônios. Então, a gente tem aqui as sinapses, que é onde os axons de um neurônio se conectam aos dendritos de outro neurônio. É onde faz essa troca de informação. E né, a pesquisa na área se inspirou nessa ideia para criar esse tipo de mecanismo, que a gente vai chamar depois de perceptron, que é o que a gente chama de um neurônio artificial. Tá? Então, pensem que a gente tem um conjunto de dados representado por um conjunto de várias features. Cada uma dessas features vai ser multiplicada por um peso. Então, a gente tem um conjunto de pesos ou coeficientes que representam a função. E daí a gente vai somar tudo junto com o bias, que é aquele W0 que a gente tinha lá na hipótese anterior. Depois de fazer isso, a gente vai ter, então, um resultado único, que a gente chama de V, que vai ser um dado linear. E para tornar isso mais complexo e permitir resolver problemas mais complexos também, a gente vai introduzir isso num espaço não linear através de uma função de ativação. Tá? Daí a gente vai ter a saída do nosso neurônio. Isso daqui, embora pareça muito esotérico, né, mas da onde que tiraram isso? Né? Na verdade, é a essência de uma função linear multivariada. Tá? Então, olha só, se a gente pegar esse y, né, aplicar uma função e dentro da função a gente tiver o resultado daquele somatório, que vai ser basicamente o W1 vezes x1, W2 vezes x2, até o final mais o bias, isso daqui nada mais é do que uma função linear, tá, multivariada, onde a gente tem vários valores de entrada. Tá? Então, esse perceptron, ele na verdade é só uma representação de algo que a gente já tinha, né? Mas ainda assim, tem um processo de treinamento dele, né, que envolve a gente pegar dados, fazer a propagação, ou seja, pegar um dado, botar dentro da rede e ver o resultado, e calcular o erro para fazer, então, o cálculo do gradiente e ajustar os pesos no backward pass. Tá? Então, esse é o processo de treinamento de uma rede neural. E como que funciona mais ou menos? Ó? Pensa que a gente tem aquele conjunto de dados. Vou pegar a primeira amostra, botar como entrada, observa a saída, compara com o rótulo, calcula o erro e ajusta o peso. Essa etapa final aqui de ajustar o peso é o backward pass. Tá? Então, de novo, forward pass e, na sequência, ajusta os pesos com backward pass. Vou fazendo isso para todos os dados. Quando eu terminar isso para todos os dados, eu completei uma época do meu treinamento. Então, eu tenho um modelo que vai ser melhor, talvez não para todos, e daí eu repito essa época várias vezes. Tá? Então, essa que é a essência de treinamento de redes neurais. E isso permite que a gente resolva problemas, como, por exemplo, esses daqui da esquerda. Tá? Mas a gente não consegue problemas mais complexos como esse da direita. Tá? Então, nota, a gente consegue com uma linha separar as bolinhas brancas e pretas aqui. Mas aqui não. A gente precisaria de mais de uma linha aqui. E isso nos motiva a falar de redes neurais, que é quando a gente combina vários neurônios para conseguir aprender várias linhas e produzir, então, um resultado mais complexo. Então, cada bolotinha dessas é um daqueles neurônio perceptron que a gente viu.
né? Elas estão dispostas em camadas, né? Onde a gente tem a camada de entrada, que são nossos dados, e várias camadas ocultas até a nossa camada de saída. Então, as saídas de uma camada alimentam a entrada de todos os neurônios da camada seguinte. Isso é o que a gente chama de uma rede feed-forward. E a gente chama essa rede de MLP porque é uma multi-layer perceptron, né? Então, é um perceptron de múltiplas camadas. Tem um algoritmo mais sofisticado um pouquinho, que a gente chama de backpropagation para lidar com isso, um algoritmo da década de 80, mais ou menos, tá? Que permite a gente fazer isso através de um processo de regra da cadeia, mas é a mesma essência do que a gente viu antes. E daí a gente consegue resolver problemas mais complexos, combinando várias linhas e, né, deformações através de funções de ativação, né, que permitem que a gente resolva problemas mais complexos, como esse da esquerda. Tá? Como é que eu estou de tempo aí? Preciso de mais uma meia hora, dá tempo? Não, estou brincando, mas uns 5 minutinhos eu já termino. Tá? Vou passar um pouquinho, peço perdão para a Patrícia, mas a Patrícia depois fala mais um pouco também, daí está tudo resolvido. Ninguém precisa almoçar aqui, né? Parece que a Blanda ia comprar pizza para todo mundo, né? É isso, né? Tá. Então, a parte teórica é toda essa, tá? E para a gente resolver problemas, tá? Não adianta a gente ter dados e ter uma rede neural que a gente vai lá e liga ela e resolveu tudo. Não é isso. E é isso que nos leva a estar aqui hoje discutindo redes neurais, né? Não é simplesmente pegar o Excel, botar tudo lá dentro e apertar o botão e está resolvido. Não, a gente tem que saber como procurar funções melhores. E isso envolve otimizar uma série de elementos que compõem a arquitetura de uma rede neural, como a quantidade de camadas, a quantidade de neurônios em cada camada, né? Isso faz muita diferença. Os parâmetros dos neurônios, né? Como, por exemplo, funções de ativação, que é a forma de introduzir não linearidade, a função de erro, que é como que eu vou comparar o rótulo com a minha saída, o otimizador, que nada mais é do que o algoritmo de descida do gradiente otimizado para diferentes perspectivas, técnicas de regularização para melhorar o processo de aprendizado, tudo isso daqui é o que a gente tem que fazer. Tá? E não é um processo fácil. Né? E não é simples, né? A gente precisa de hardware específico para isso, né? A gente precisa de bastante conhecimento, mas vocês estão aqui para isso, tá? E uma coisa eu garanto, se vocês aprenderem a fazer isso bem, vocês ganham empregos muito bem pagos, tá? Inclusive no Brasil e muitas vezes fora do Brasil, né? Aqui tem um exemplo de como que a gente cria essa rede aqui, usando uma ferramenta, uma biblioteca que se chama TensorFlow, tá? A gente cria um modelo sequencial, que é uma instância dessa classe sequential, e daí a gente vai basicamente empilhar camadas. Ó. Então, uma camada densa de MLP, outra densa de MLP, olha só, 10 neurônios na primeira, 10 na segunda, 7 na terceira e 2 na de saída. Quer dizer que é um problema de classificação. Tá? As funções de ativação, né, o formato da entrada, tudo isso a gente faz usando o TensorFlow. Não é difícil criar uma rede neural, o difícil é otimizar e encontrar uma que seja boa o suficiente. Tá? E isso, né, leva a gente à situação atual, onde a gente tem dezenas, centenas, milhares de arquiteturas diferentes de redes neurais. Né, como as mais simples, como a LeNet, que é aquela que usou o MNIST e foi a primeira aplicação realmente bem sucedida de redes convolucionais, tá, até arquiteturas mais complexas, né, como essa aqui, Division Transformer, né, que usa uma técnica que vocês viram hoje um pouco de embeddings, né, alguns de vocês, que usa essa ideia de embeddings, que até então era parecia ser adequada só para texto, para imagens também, e produz os resultados do estado da arte hoje. Né? Até redes para aprendizado por reforço, né? Redes do tipo GAN, que faz aprendizado generativo, né? Que geram aquelas coisas do Stable Diffusion e coisas do gênero, tá? Tudo usando arquiteturas completamente diferentes umas das outras. Tá? E isso nos permite resolver problemas super complexos, né? Que envolvem, por exemplo, desde, né, completar rostos com partes faltantes, né, encontrar vulnerabilidades para remediar no banco de dados, tradução de texto, né, Stable Diffusion, não sei se alguém já conhece, isso aqui não é um cavalo, não é de verdade, não é um astronauta que levou um cavalo para a Lua, o cavalo não consegue ficar na Lua, tá, e não tem traje para eles ainda, tá, nem cabe, na verdade, numa nave das atuais. Né. Aqui o ChatGPT, depois que vocês olharem um slide na minha página, dei uma olhadinha na imagem, eu pedi para eles fazer uma apresentação, uma chamada para a palestra de agora, usando o sotaque gaúcho. Né? Então, vocês deem uma olhadinha depois para ver como é interessante. Tá? E uma série de outras tarefas, tá? Que, enfim, depois, conforme o tempo permitir, a gente pode discutir mais. Essa última pergunta eu vou deixar de fora, porque eu acho que eu já passei bastante do tempo. Tá? Então, quer dizer que a última pergunta que eu ia disponibilizar para vocês lá no quiz eu não vou fazer. Tá? E, finalmente, como que eu sigo a partir daqui? Né? Primeiro, assista a palestra da professora Patrícia, né? Assista os demais palestrantes, então vocês vão ter bastante oportunidades hoje para aprender, e siga alguns desses sites. Tá? Então, o Kaggle, por exemplo, tem plataforma de aprendizado, Fast AI, o TensorFlow,
tem bastante recursos para isso. E um dos meus preferidos, que é o pessoal do deeplearning.ai. Tá? Eu sou um embaixador deles, tá? Vocês conseguem entrar lá, ver alguns cursos de graça, outros pagos, mas, enfim, tem bastante coisa disponível para vocês aí. Certo? Gente, então, agradeço a atenção de vocês e estou disponível a perguntas.